Olá, eu sou Yasmine Saboia e o Saúde em Foco está começando. No programa de hoje vamos saber até que ponto a propaganda de medicamentos não esbarra na ética. A gente revê uma matéria sobre o Programa Nacional de Combate ao Consumo de Crack. Vamos saber o que se entende hoje como abuso infantil e como proteger uma criança. E os planos privados de saúde ainda são uma opção para um atendimento eficiente e acessível? A partir de agora, a saúde está em foco. A indústria farmacêutica é uma das mais rentáveis do mundo e investe em propaganda para se manter no topo do faturamento. O Brasil está entre os 5 maiores consumidores de produtos farmacêuticos do mundo. De acordo com uma empresa de consultoria da área, em 2012 devem ser comercializados 1,8 bilhões de medicamentos no país. O faturamento no setor deve chegar a 40 bilhões de reais, o que significa um crescimento de 9% em comparação com o ano passado. O segmento dos genéricos apresentou um crescimento ainda mais expressivo em 2011. De acordo com a Associação Brasileira de Medicamentos Genéricos, as vendas chegaram a 8,7 bilhões de reais. No ano passado, foram comercializadas 581 milhões de unidades de remédios, um aumento de 32,2% em relação a 2010. E para assegurar os lucros, as empresas de medicamentos investem cada vez mais em propaganda e marketing. Estima-se que aqui no Brasil, a indústria internacional gaste cerca de 15% do faturamento anual em publicidade. Um site especializado em propaganda e marketing divulgou que a filial brasileira de um laboratório alemão gastou 7 milhões de reais em uma única peça publicitária. Os anúncios de medicamentos no Brasil começaram a circular na primeira metade do século XIX, nos principais jornais do país. A gente pode afirmar que a publicidade brasileira, no sentido amplo, se confunde com a propaganda de medicamentos, né? Então, no meu trabalho que eu fiz para a minha monografia de mestrado, na ENSP, fica evidente que os jornais da época, do final do século XIX, início do século XX, os maiores anunciantes eram os laboratórios farmacêuticos da época. Na época em que só existiam os jornais, a propaganda era discursiva e detalhista. Os anúncios apontavam diagnósticos e indicavam o tratamento. Com a chegada do rádio, a publicidade muda radicalmente. A nova mídia exige rapidez. A publicidade passa a usar o jingle para atrair novos consumidores. Com a evolução tecnológica, os jingles ganharam imagens. A televisão invadiu os lares e não demorou muito para a indústria farmacêutica perceber que anunciar na TV seria fundamental para o sucesso das vendas. Personalidades do meio artístico e atletas indicavam a fórmula do bem-estar e do sucesso. Daí esse sentido de magia que geralmente é frisado nas propagandas. Você toma o comprimido e você acredita que dali a pouco a sua vida vai se transformar. A monitoração e a fiscalização das propagandas de medicamentos são de responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No fim do ano 2000, a Anvisa publicou a RDC 102, que determinou as regras para a divulgação, promoção e comercialização de medicamentos. 9 anos depois, a legislação entrou em vigor. Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O consumo do crack já é considerado uma epidemia nacional. O assunto é entendido como um problema de saúde pública no Brasil desde 2011. Vamos rever a matéria. O Plano Nacional de Combate ao Crack e outras drogas vai investir 4 bilhões de reais na prevenção, tratamento e na integração das polícias federais e estaduais para o enfrentamento às drogas. Com o lema Crack é possível vencer, o programa apresenta 3 eixos: cuidado, autoridade e prevenção. Serão ações integradas entre ministérios e estados. No eixo cuidado, o Ministério da Saúde vai ter um papel fundamental. Entre 2003 e 2011, o número de usuários de drogas atendidos pelo SUS passou de 25 mil para 250 mil pacientes por mês. Esse é o conceito de epidemia. E esse é o conceito que o Ministério da Saúde, o conjunto do governo, assume, que a sociedade também já assume, e nós temos que dar um tratamento para esse problema do crack
como um tratamento de um surto epidêmico. O plano prevê a estruturação da rede de cuidados Conte com a Gente, que vai auxiliar os dependentes químicos e seus familiares na superação do vício e na reinserção social. Até 2014, o Ministério da Saúde vai repassar recursos para que estados e municípios criem 2.462 leitos especializados. O valor da diária de internação crescerá 250%, de R$ 57,00 para até R$ 200,00. Ao todo, serão investidos R$ 670 milhões de reais. Nos locais em que há maior incidência de consumo de crack, serão criados 308 consultórios de rua. As equipes de atendimento serão multiprofissionais. E é fundamental para garantir aquilo que a lei já estabelece e que as diretrizes da Organização Mundial de Saúde e que o Ministério da Saúde assume para o que nós chamamos de internação involuntária seja seguido. Nós somos favoráveis à internação involuntária quando a pessoa corre risco de vida, como medida de proteção à vida, e que seja feita com avaliação por profissionais de saúde, da assistência social, avaliação individual, avaliação que inclusive indique qual que é o melhor serviço onde essa pessoa possa estar. A ação, que terá recursos de R$ 152 milhões de reais, atenderá municípios com mais de 100 mil habitantes. Os centros de atenção psicossocial para álcool e drogas irão funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até 2014 serão 175 unidades em todo o país. Cada um dos centros vai oferecer tratamento continuado para até 400 pessoas por mês. O atendimento também será reforçado pela criação de unidades de acolhimento, que vão ser usadas para a estabilidade clínica e o controle da abstinência do usuário. Para o público adulto, serão criados 408 estabelecimentos. Já para o acolhimento infanto-juvenil, com idade entre 10 e 18 anos, serão 166 pontos exclusivos. O programa também vai repassar recursos para instituições da sociedade civil, que fazem atendimento aos dependentes químicos e seus familiares no SUS. Nós estamos reconhecendo que é necessário reorganizar uma rede de atendimentos diferentes para realidades diferentes no campo da saúde pública. Isso é necessário. E eu acho que essas mudanças que nós estamos fazendo nesse plano que estamos apresentando hoje vão no caminho de construir essa rede. Quando a família não tem estrutura, a sociedade finge que não vê e o Estado fecha os olhos, quem protege as crianças do abuso infantil? Pequenas, curiosas, cheias de energia e vitalidade. Crianças saudáveis e felizes representam a mais genuína prova de continuidade e perspectiva de futuro. E elas têm tamanho interesse pelo desconhecido que nada lhes passa em vão. Aprendem e reproduzem o que vem. A criança é um ser em desenvolvimento em todos os aspectos, quer dizer, não é só do ponto de vista físico, não é um cachorrinho que está crescendo, não, são emoções em cima de emoções. Emoções construídas desde o princípio da vida, com base no afeto ou na falta dele. Quando faltam atenção e carinho, muitas crianças se veem expostas a todo tipo de abuso. O que o senhor considera abuso infantil? Abuso infantil é tudo que se relaciona a uma maldade praticada contra uma criança. É toda forma de agressão, né? Seja física, moral. A exploração, o trabalho infantil, o abuso sexual, milhares. Tem muitos aí que a gente nem imagina que acontece. Ela não vai esquecer nunca. Ela não esquece nunca e aquilo pode trazer problemas psicológicos e uma série de coisas que proporciona na vida de uma criança. O Dr. Lauro Monteiro Filho chefiou o serviço de pediatria do Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, por 18 anos, onde atendia crianças vítimas de todo tipo de agressão. Segundo o pediatra, a falta de afeto representa um dos tipos mais comuns de abuso infantil. Eu tenho uma responsabilidade, mas eu não consigo controlá-lo nem impregná-lo com os meus conceitos. Para fazer isso, eu bato, né? Então começa a aceitação da palmada, que eu não aceito. Quer dizer, está errado bater, está errado bater. A gente tem que entender o seguinte, está errado bater numa criança. A primeira palavra que aparece é a covardia. É o adulto descontrolado
enraivecido, torturando e maltratando uma criança. Isso é, assim, o pano de fundo comum em todos os casos de violência contra a criança. A doutora em violência contra a criança, Maria Luísa Pereira de Sá, enumera alguns dos tipos de abuso que são destacados no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Violência física, moral, sexual e o abandono são, segundo a psicóloga, as principais justificativas para muitos menores escolherem as ruas para viver. O ECA foi criado a partir da promulgação da Constituição de 1988 e estabeleceu limites claros para a proteção das crianças. Entre outros meios para tentar garantir esse cuidado, o Estatuto criou a figura do conselheiro tutelar. É muito jovem ainda. O Estatuto ele tem 22 anos e nós trabalhamos, primeiro, na divulgação do Estatuto. Divulgar o que é... Porque você ainda tem na cabeça, no DNA, na memória afetiva das pessoas, ainda comportamentos e posturas que hoje não se aplicam mais. Representantes do Conselho Tutelar, os conselheiros trabalham muitas das vezes a partir de denúncias, que podem ser realizadas até por telefone. O Disque 100 recebe todos os dias mais de 130 denúncias de casos de negligência, violência física e psicológica contra crianças e adolescentes. Isso significa que a cada hora, pelo menos 5 jovens são vítimas de algum tipo de abuso no Brasil. Eu sempre digo o seguinte, que não precisaria existir conselho tutelar, conselheiro tutelar. O maior conselheiro, o maior guardião do direito do seu filho, naturalmente, é o pai, a mãe, a família. Mas nós existimos exatamente porque as pessoas não cumprem bem o seu papel. O mercado de planos de saúde atende a cerca de 62 milhões de pessoas no Brasil e movimenta uma receita de mais de 84 bilhões de reais. Mas será que esses planos garantem um bom atendimento? As empresas de saúde privada surgiram no Brasil ainda nos anos 60, inicialmente para atender aos trabalhadores do ABC Paulista. Hoje, esse é um mercado com quase 1.500 empresas que atendem a mais de 62 milhões de brasileiros e movimentam um faturamento que ultrapassa 84 bilhões de reais. Nos anos 80 e 90, o mercado de saúde suplementar cresceu consideravelmente, impulsionado pelos planos coletivos oferecidos pelas empresas como um benefício a seus empregados. Hoje, o Brasil é o segundo maior mercado de saúde privada do mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos. A saúde suplementar, ela foi uma solução que se apresentou mais em parte da dificuldade do sistema público de arcar com todo o atendimento da população. E essa situação vem cada vez se avolumando mais e hoje, pela escassez de recursos na área de saúde, ela praticamente substitui para uma determinada categoria, de uma classe social que tem poder aquisitivo, a busca da rede pública de saúde, que é um direito constitucional. Somente em 1998 a saúde suplementar foi regulamentada no Brasil. Até então, nenhuma lei orientava o funcionamento específico dos planos de saúde no país. Reajustes anuais, rescisões unilaterais de contratos e carências para a utilização dos serviços não seguiam um parâmetro oficial. Quase 15 anos depois da regulamentação da Lei 9656, os consumidores ainda se mostram insatisfeitos com os valores cobrados e os serviços oferecidos pelos planos de saúde. Sabe quanto paga? E a população às vezes não sabe. Sabe quanto custa um eletrocardiograma? Quanto o médico recebe para fazer um eletrocardiograma de repouso? R$ 14,40. Parece brincadeira, não é? De um lado, as mensalidades pagas pelos clientes reajustadas anualmente. Do outro, valores de consultas e serviços sem reajustes anuais que acompanhem o aumento das mensalidades e o custo dos serviços oferecidos. Uma matemática cujos resultados já prejudicam a saúde do sistema. Nós estamos numa encruzilhada entre a qualidade e essa realidade de mercado. É claro que quem investe nesse segmento tem que ter retorno, tudo bem. Mas eu acho que um pouquinho mais de respeito à população e aos profissionais que são a razão de ser
de toda a existência desse sistema, isso está sendo necessário. A gente vai ficando por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até lá!